do livro de contos Várias Histórias do Machado de Assis, se chama Dona Paula, a narração em terceira pessoa, e nós temos aqui o começo, a chegada da Dona Paula até a casa da sobrinha dela, a Venancinha, e essa Venancinha está chorando porque ela teve uma briga muito forte com o marido, o Conrado, e o Conrado falou até em separação. Então estamos num clima de uma briga de um casal em que a Dona Paula, mais velha, vai ser aqui uma espécie de relações públicas entre eles, certo? Dona Paula entrou na sala exatamente quando a sobrinha Venancinha enxugava os olhos cansados de chorar. E essa Dona Paula, reparem que dá nome ao título do conto, ela vivia lá no Alto da Tijuca, então a Dona Paula chega ali de mansinho e tal e vê a sobrinha Venancinha tá mal, a Venancinha assim, ó, chorou. E as duas se abraçam, mas a Venancinha começa a ter uma outra choradeira. E o que faz a Dona Paula? A tia beijou-a muito, abraçou-a, disse-lhe palavras de conforto e pediu, e quis que lhe contasse o que era, se era alguma doença ou... Só que a Venancinha começa a falar um pouquinho e já começa a desatar no choro de novo, e aí a Paula, enfim, chora, deságua, porque depois eu quero saber o que aconteceu, tá? Quem é a Dona Paula? Era uma bonita velha, elegante, dona de um par de olhos grandes. E a gente entra agora no grande problema. Qual é o problema? Por que a Dona Paula está ali? Era nada menos que uma briga da Venancinha com o marido Conrado, só que uma briga tão violenta que chegaram a falar de separação. A causa eram ciúmes. Desde muito que o marido Conrado embirrava, implicava com o sujeito. Depois a gente vai saber quem é esse sujeito. Mas na véspera da noite, em casa de alguém, o Conrado, vendo a própria mulher dançar com esse sujeito 2 vezes e conversar alguns minutos com ele, concluiu que eram namorados. Bom, então, o marido da Venancinha, o Conrado, viu a própria mulher dançar com um cara, que depois a gente vai saber quem é, conversar com ele, e o que ele pensou? Estão se paquerando, será que estou sendo traído ou não, né? E aí a gente fica sabendo que no outro dia, no almoço, o Conrado estourou com a Venancinha e tudo mais, quebraram o pau, aquela coisa toda, né? E claro que a Dona Paula agora fica sabendo então qual é o motivo, uma briga de um casal, a sobrinha dela, né? Com o sobrinho ali, o Conrado e a Venancinha, certo? E claro que a Dona Paula pergunta, tá, mas vem cá, o Conrado, ele tá onde, né? Enfim, e aí a Venancinha diz, olha, ele tá no escritório. E a Dona Paula assume o caso e diz, deixa que eu vou lá resolver. Titia vai lá? Vou. Bom, o que vai acontecer então? A Dona Paula vai chegar até o escritório do Conrado. O Conrado era o marido, advogado desde 74. E qual é a missão da Dona Paula? De trazer paz, né, ao casal. E quando ela chega ali ao escritório do Conrado, é claro que o Conrado já vê por que a Dona Paula está ali, por que, enfim, né, a tia está ali. Conrado adivinhou tudo, confessou sim que fora excessivo em algumas coisas com a esposa Venancinha. Só que o Conrado, ele sabe que a mulher dele, a Venancinha, não é uma mulher ruim, tá? Mas acha que ela é aquela mulher que, enfim, que às vezes aceita palavras doces, aceita cortesias, né? Enfim. E qual é o detalhe? A leviandade também é uma das portas do vício. Só que qual é o detalhe, né? Esse sujeito de quem o Conrado ficou com ciúme, o Conrado tem uma certeza, reparem, em relação à pessoa de quem se tratava, Conrado não tinha dúvida de que eram namorados. Venancinha contara só o fato da véspera. A Venancinha não referiu outros 4 ou 5, o penúltimo no teatro, onde chegou a haver tal ou qual escândalo. Bom, o que vai dizer a Dona Paula que vem para tentar trazer a paz ali, né? A Dona Paula concordava que a sobrinha fosse leviana, mas é próprio da idade. E o que a Paula vai fazer agora? Ela vai fazer todo um discurso para o Conrado, dizendo, olha, moça bonita não sai à rua sem atrair os olhos. A tua mulher é bonita, e é natural que a admiração dos outros a lisonjeie, ela fique feliz com isso. Também é natural que o que ela fizer de lisonjeada pareça aos outros e ao marido um princípio de namoro, mas pode não ser, tá? Pode ser só uma cortesia dela. Bom, então a Dona Paula está dizendo para o Conrado que conversou já com ela, que viu sinceridade na Venancinha, que a Venancinha chorou lágrimas sinceras, que está abatida. E se ele
próprio Conrado lhe atribuía a leviandade à esposa, por que não proceder com cautela e com doçura? Para que brigar e estourar? Dá a resposta com cautela, com doçura, por meio de conselho, de observação, poupando-lhe as ocasiões, apontando o mal que fazem a reputação de uma senhora, as aparências de acordo, de simpatia, de boa vontade para os homens. Tipo, não fica conversando e tudo mais, porque daqui a pouco vem as pessoas e começam a falar, né? Então a dona Paula está terminando o discurso dela e ela foi acalmando o Conrado. Só que mesmo assim o Conrado está achando que tem alguma coisa entre a esposa, a Venancinha, e esse sujeito que a gente não sabe ainda quem é. Daqui a pouco a gente vai saber, né? E o que ele fez? Declarou à tia que entre eles tudo estava acabado. Só que aí a dona Paula, não, por favor, Conrado, não faça isso e tal. Olha só, vamos fazer um acordo. Você perdoa a sua esposa Venancinha, vocês fazem as pazes e ela vai estar comigo na Tijuca. 1 ou 2 meses. Uma espécie de desterro, uma espécie de exílio, tá? Mais ou menos assim, né? A dona Paula está propondo que a Venancinha tenha um distanciamento dessas bajulações, das ostentações, dos bailes, dos teatros. Quase um exílio de 2 meses para o casal voltar a ficar de bem. O que diz a dona Paula? E eu, durante este tempo, me encarrego de pôr ordem no espírito da Venancinha. Tá de acordo, Conrado? E o Conrado aceitou. Só que agora é que vai vir o problema. A dona Paula está feliz porque ela propôs um acordo ali, o Conrado aceitou, só que a dona Paula está se despedindo e acaba dizendo assim, ó, e vão ver que o homem de quem se trata, de que tu acha que ela está tendo alguma coisa e tudo mais, né, nem merece 1 minuto dos nossos cuidados. Só que aí o que vai acontecer? O Conrado diz o nome desse cara. É um tal Vasco Maria Portela. Bom, quando a dona Paula ouve esse nome, a dona Paula fica espantada. Reparem, dona Paula empalideceu. E por quê? Porque esse Vasco Maria Portela, que está dando em cima da Venancinha, a Venancinha está aceitando essas cortesias, é o Vasco Maria Portela filho. E por que o espanto da dona Paula? Porque a dona Paula teve um caso com o Vasco Maria Portela pai. E pior, a dona Paula era casada, cometeu adultério com o Vasco Maria Portela pai. E agora ela está vendo uma certa relação de semelhança entre a história dela, dona Paula, com a da sobrinha. Só que a sobrinha está tendo uma espécie, né, de flerte ali, exatamente com o filho. Mas é o mesmo sangue, né? Vasco Maria Portela pai e Vasco Maria Portela filho, tá? Bom, aí a dona Paula pensa, será que é o mesmo com quem eu tive um caso? Um velho, antigo diplomata que não. Esse estava na Europa desde alguns anos, aposentado, e acabava de receber um título de barão. Era um filho dele, chegado de pouco. Bom, e agora quem fica um pouco nervosa é a dona Paula, porque ela se despede meio assim tremendo do Conrado, né? E aí a dona Paula vai até a Venancinha, fala sobre o acordo que ela fez, né, enfim, com o Conrado, ou seja, vai levar a sobrinha para Tijuca, vai ficar 1 ou 2 meses ali, e a Venancinha aceita tudo, não tem problema nenhum, né? Só que claro que o narrador, em terceira pessoa, deixa uma dúvida no ar, né? Venancinha ia menos alegre do que prometera. Provavelmente era o exílio, ou pode ser também que algumas saudades. Mas reparem que o título é Dona Paula. Por quê? Porque agora a Dona Paula começa a recordar, tipo uns 30 anos atrás, tempo em que a Dona Paula não tinha nada a ver com a Dona Paula de hoje. A Dona Paula de hoje, a gente sabe, ela é séria, mais compassiva, né? Enfim, observadora, diplomática, mas 30 anos atrás ela teve também as suas aventuras amorosas, né? E reparem, já se entende que o outro Vasco, o antigo pai, também foi moço e também amou. E ele e Dona Paula amaram-se. Só que, com o tempo, fartaram-se um do outro à sombra do casamento durante alguns anos, cada um por seu lado. A Dona Paula esgotou-a inteira e emborcou-a depois para não mais beber. E aí a saciedade trouxe-lhe a abstinência, e quando morreu-lhe o marido, foram vindos os anos. Ou seja, lembrando, né, 30 anos atrás, a Dona Paula era casada, mas manteve uma relação adúltera com Vasco Maria Portela pai, certo? Bom, só que hoje, como é que é a Dona Paula? Dona Paula era agora uma pessoa austera e pia, cheia de prestígio e consideração.
A sobrinha é que levou o pensamento ao passado. Foi a presença de uma situação análoga, parecida, semelhante, de mistura com o nome e o sangue do mesmo homem, que lhe acordou algumas velhas lembranças. Bom, lembrando que as duas agora estão na Tijuca, né? E a dona Paula agora vai para cima da Venancinha, quer saber, enfim, né? O que aconteceu, se a Venancinha está com saudades, de novo, de não estar ali na Tijuca, mas lá no Rio e tal, né? E a Venancinha respondeu que nenhuma saudade. E para dar mais força à resposta, acompanhou-a de um descair dos cantos da boca a modo de indiferença e desdém. Só que, claro, a dona Paula, olhando a atitude da sobrinha, o jeito que ela falou, já pensa, e eles se amam, pensou dona Paula. Venancinha e Vasco Maria Portela se amam. Temos um problemão aqui, tá? Só que a descoberta disso avivou o espírito do passado da dona Paula. Por quê? Porque na situação que está sendo vivida pela Venancinha, a dona Paula tenta olhar na sobrinha e se recordar do tempo dela, dona Paula, né, do passado dela, dos amores dela, né? Reparem, dona Paula tornou aos seus bailes de outro tempo, mas como se passaram já 30 anos, a memória traz pouca coisa. Tudo isso era como as frias crônicas, esqueleto da história sem a alma da história. Então alguma coisinha só de lembrança, né? Só que a dona Paula sabe que já passou por aquilo que a Venancinha está passando. Então, por isso que ela tenta meio que mergulhar mais para dar o conselho certo, né? Porque Dona Paula queria restituí-la ao marido. Não queria a separação, a Dona Paula, tá? E aí Dona Paula mostrava à sobrinha a superioridade do marido, as suas virtudes e assim também as paixões, tá? Bom, o que vai acontecer? Se passam 9 dias e o Conrado vai lá e faz a primeira visita. Mas qual é o detalhe? Reparem, Conrado entrou frio e saiu frio. E claro que a Venancinha fica ali chocada, né? Reparem, Venancinha ficou aterrada. O terror de perder o marido foi o principal elemento de restauração. E lembrando, né? A gente está falando de separação aqui não em 2024, mas no século XIX. Bom, o que vai acontecer então, né? A dona Paula está ali na Tijuca com a Venancinha, só que 2 dias depois da visita do Conrado, a Venancinha e a dona Paula resolvem dar um passeio, só que elas acabam vendo um cavaleiro passar ali. E quem é o cavaleiro? Todo bonitão, o Vasco Maria Portela Filho. Venancinha fixou a vista, deu um pequeno grito e correu a esconder-se atrás do muro. Reparem, né? Ela não quer ver o Vasco Maria Portela. E a dona Paula, claro, compreendeu e ficou. E por que ela ficou ali? Porque a dona Paula queria ver mais de perto esse Vasco Maria Portela, tá? E como é que é o Vasco Maria Portela Filho? Um galhardo rapaz bonito, elegante, tinha a mesma cara do outro. O Vasco Maria Portela pai era o filho. E a dona Paula, claro, consegue entender, né? Aquela ideia, né? Pô, assim como eu me apaixonei pelo pai, ela se apaixonou pelo filho, né? Só que aí a dona Paula quer saber mais e vai pressionando a Venancinha, né? E a Venancinha conta, ó. Tinham se visto nas corridas uma vez, logo que ele chegou da Europa. 15 dias depois, foi-lhe apresentado em um baile e pareceu-lhe tão bem, com um ar tão parisiense, que ela falou dele na manhã seguinte ao marido. Repare uma coisa ainda meio despretensiosa, certo? Só que o Conrado ouviu ela falar desse Vasco Maria Portela e já ficou meio desconfiado, assim, né? Só que aí a Venancinha começa a ver o Vasco Maria Portela com prazer, daí a pouco com certa ansiedade. E claro que esse Vasco Maria Portela vai dando cantadas, cortesias na Venancinha, dizendo que ela era a mais bonita moça do Rio de Janeiro. Então esse Vasco Maria Portela é aquele galanteador, aquele Dom Juan. E a Venancinha, reparem, começou a pensar nele, amiudamente, ou seja, aos pouquinhos, com interesse, e quando se encontravam, batia-lhe muito o coração. Bom, a dona Paula está muito curiosa, porque ela quer saber de todos os detalhes, né? E a Venancinha foi criando confiança e contando. E aí a dona Paula diz, já vês que teu marido tinha razão, dizia ela. Venancinha, tu foste imprudente, muito imprudente. Só que a Venancinha está dizendo, não, mas está tudo acabado, não tem nada, né? Enfim, receio que não, diz a dona Paula. Chegaste a amá-lo deveras? E ela disse assim, titia, por favor, né, titia?
tu ainda gostas dele. Juro que não, não gosto, mas confesso. Sim, confesso que gostei. Perdoe-me tudo, não diga nada a Conrado, estou arrependida. Repare então que a Venancinha está basicamente ali, né, confessando que gostou sim desse Vasco Maria Portela Filho, mas basicamente que não houve adultério, dá a entender, né? E aí a dona Paula pergunta, mas o Vasco Maria Portela Filho te declarou alguma coisa? Declarou. Foi no teatro, uma noite, no Teatro Lírico, a saída, tinha costume de ir buscar meu camarote, conduzir-me até o carro, e foi a saída, e ele disse 2 palavras. Reparem que a dona Paula não pergunta quais são essas 2 palavras, mas nós aqui, leitores, já imaginamos, né, que talvez seja o te amo. Bom, e aí a dona Paula quer que ela, né, quer saber, né, como ela e o Conrado, enfim, ficaram em casa. Ou seja, como é que tá essa relação, né? E o que diz a Venancinha? Olha, eu dormi tarde, dormi mal, de manhã tinha a cabeça aturdida, não posso dizer que estava alegre nem triste. Lembro-me que pensava muito no Vasco Maria Portela, e para arredá-lo, tirar da minha cabeça, prometi a mim mesma revelar tudo ao Conrado, só que o pensamento nele voltava outra vez. Ou seja, reparem, né, que a Venancinha ficava arrependida, mas logo já tinha aquele desejo de ver de novo Vasco Maria Portela, tá? Bom, o que faz a dona Paula, né? Ouvia tudo, dia por dia, encontro por encontro, a própria cena do teatro que a sobrinha a princípio tinha escondido dela. Nada dispensava a curiosidade insaciável da tia. Por quê, né? Porque assim como a Venancinha conta, também a nossa dona Paula tenta puxar basicamente, né, a memória dela quando ela, 30 anos atrás, também tinha os seus amores, né? Bom, a Venancinha acaba, digamos assim, revelando tudo, né? E qual é a conclusão do narrador? Não era um livro adúltero, não era sequer um capítulo de adultério, mas um prólogo. Ou seja, a ideia de que não houve adultério, mas foi por um triz. Estava no começo, né? Ou seja, a ideia de que talvez o Conrado tenha brigado na hora certa. Bom, depois disso, né, a dona Paula começa o discurso dela sobre castidade, o respeito público, o amor ao marido, né? E claro, falando tudo isso para a Venancinha não pôde conter-se e chorou. E aí a Venancinha, tá, posso dormir, titia? Pode. Dona Paula ficou diante da mesa e do criado. Gastou 20 minutos ou pouco menos em beber uma xícara de chá e roer um biscoito. Então ela está pensando, Dona Paula, né? E a Dona Paula estaria agora tentando se recordar do tempo dela, Dona Paula, 30 anos atrás. E agora que cena bonita, né? Ventava um pouco, as folhas moviam-se sussurrando, e conquanto não fossem as mesmas folhas do outro tempo, de 30 anos atrás, ainda assim as folhas perguntavam a Dona Paula: Paula, você lembra-se do outro tempo? E aqui, aquela ideia, né, de que as gerações podem acabar até se sucedendo, mas dramas, coincidências, tudo meio que acaba se repetindo, né? E reparem que coincidência aqui, né? Vasco Maria Portela pai com Dona Paula e esse flerte com Vasco Maria Portela filho com a sobrinha dela. E claro que a Dona Paula ia repetindo ali as palavras da Venancinha para ver se a lembrança dela ficava avivada, mas tudo fica meio truncado, né? Meio ainda, né? Muita coisa de esquecimento. O coração de Dona Paula empacara de novo. O sangue ia outra vez com a andadura do costume. Faltava-lhe o contato moral da outra. Dá aquela ideia de que talvez, né, a Dona Paula não conseguiu ter esse contato moral, essa questão de parar. E a Dona Paula, enfim, acabou traindo o marido, né? E detalhe, a Dona Paula acabou não contando para a Venancinha que teve um caso com Vasco Maria Portela pai. Né? Meio que fugiu disso aí. Bom, e como é que termina o conto? Lá dentro as pretas, as escravas, enfim, né, espalhavam o sono cantando anedotas. Por que elas estão espalhando o sono, né? Porque elas só vão dormir quando a Dona Paula for dormir. Só que qual é o problema, né? O que as escravas já estão dizendo ali? E sim, a velha, a Dona Paula, hoje deita tarde como o diabo, certo? Valeu, pessoal, então. Se inscrevam aí no canal Leituras Obrigatórias se puderem. Deem aquele like. Valeu!